Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Avodá, o seu podcast que conecta fé com o mercado de trabalho. No episódio de hoje a gente vai escutar um testemunho de um rapaz que se formou em uma das faculdades estaduais mais renomadas do nosso Brasil. Também teve uma passagem importante com um dos maiores grupos empresariais que a nossa nação já teve e também migrou para o mundo de empreendedorismo com sucesso. Mas mais do que isso, a gente vai escutar como que a fé dele foi importante para direcionar, nortear e guiar cada passo dessa trajetória. Eu falo com o Matheus Tolentino, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Matheus. Poxa, eu que agradeço, é uma oportunidade muito boa de estar aqui com vocês e queria parabenizar também a iniciativa de vocês de ter esse podcast. Obrigado. E Matheus, conta um pouquinho aí pra gente quem que você é, quantos anos você tem, hoje qual cargo você atua, né, a sua família. Isso aí, eu sou um baiano que já está há mais tempo fora da Bahia do que na Bahia. Eu tenho 38 anos agora, eu nasci em Salvador, morei em várias cidades pela Bahia e com 17 para 18 anos vim fazer faculdade aqui em São Paulo e fiquei. E estou Eita, desde então, casei com uma paulistana e tenho agora 3 filhos, então já sou minoria, né? Então tem mais paulistano em casa do que baianos. agora não tem jeito. E são os 3 filhos, o Miguel tem 7 anos, a Ana tem 3 anos e a Maria tem 1 aninho. Legal, Matheus, que bom. E, cara, me conta aí como é que foi o começo da sua trajetória, como você conheceu a Cristo de fato. Foi ainda quando você estava na Bahia, quando você veio para cá, como é que foi essa trajetória? Olha, eu diria que foi um processo em camadas na minha vida, né, que eu fui aprendendo. Eu nasci num lar cristão, eu cresci numa Assembleia de Deus, então toda a minha família é de tradição da Assembleia de Deus, já é a terceira geração de cristão na família. Uhum. E assim, eu cresci na Assembleia de Deus, tive as minhas experiências lá. Eu acho que as experiências começam a mudar a partir dos 14, 15 anos, como eu começo a entender melhor o que é o Evangelho e quem é Jesus. Sim, a criança amadurece também, Vou né? amadurecendo e começando a entender. Eu diria que é por ali, entre 14 e 15 anos. E eu diria que há outros marcos que vão acontecendo na minha vida que é exatamente no decorrer da faculdade. Acho que a época da faculdade é uma época muito importante para mim, que eu sou confrontado em relação à minha fé nesse momento e eu começo ver outras experiências, ver outras experiências de vida de outras pessoas, e aí é o momento de questionamento. Será que aquilo que eu Uhum. creio é o que faz sentido mesmo para mim? É isso mesmo e tudo mais? Então foi um momento de reforço de fé. Então eu diria que depois dessa fase da adolescência, que ainda você está em família, a fase da faculdade foi uma fase super importante, onde realmente eu pude consolidar e confrontar a minha fé numa realidade mais hostil, que é normal, né? Que você passa a estar num outro ambiente, que nem todo mundo vai professar a mesma fé que você. Geram-se questionamentos e é nesse momento que há uma consolidação da minha fé. E nesse processo é muito importante a comunidade de fé que eu estava naquele momento e os amigos da fé também. E tanto dentro do ambiente da faculdade quanto no ambiente da igreja também. Entendi. E teve um momento específico, você lembra um dia, um acampamento, algum apelo, ou foi algo que foi construindo ao longo do tempo, você acha? Eu sinto que é algo construído. Eu lembro de alguns momentos específicos, assim, em que acontece aquele momento ali, poxa, que cai a ficha e é engraçado, mas eu lembro até de uma ceia em que eu tava num culto de ceia e há uma pregação, aquela pregação bem básica do Todo Evangelho. crente já chorou em algum culto de ceia, né, eu acho. Exatamente. E parece que é nesse momento assim que você fala, é isso mesmo, né? É isso que eu entendo, né? E isso pelo campo assim mais uma experiência assim que você tem. Mas acho que eu tive também experiências intelectuais também de questionamento sobre fé, entender as bases do cristianismo, entender como que ele funciona e Racionalmente, né? racionalmente falar, não, isso faz Sim, sentido. Isso perfeito. faz sentido. E isso é durante a faculdade que acontece isso daí. Eu gosto de frisar isso porque geralmente na faculdade o pessoal fala muito que é um momento de você se afastar da fé. E para mim foi um momento de me aproximar da fé. Olha só que legal. Realmente, hoje a gente É, vê muito do contrário, né? exatamente. Ou você larga a faculdade, aquela história, né? Para seu É, filho continuar crente, tem que largar a faculdade ou não ir para a faculdade. Não, exatamente. muito legal. E pegando o gancho, Matheus,
você comentou de como foi importante na sua vida você ter esse momento de faculdade que te forjou na sua fé. Como é que foi a primeira escolha da sua faculdade, né? Porque eu imagino que estando lá em outro estado, no Nordeste, vindo para cá, muito obviamente pela renomação, né, da faculdade, que, para quem não sabe, ele fez a Unicamp. Como é que foi esse processo para você vir para cá, essa escolha de cursar engenharia? Enfim, eu vou deixar você dar os detalhes aí. É aquela decisão que você não sabe se foi você que fez ou fizeram para você, né? No sentido assim, de que eu estava sempre entre os melhores alunos da turma, né? Do ensino médio, ia muito bem em exatas, né? Então, se você está entre os melhores alunos, você vai bem em exatas, você vai fazer engenharia, um Engenharia processo... ou matemática, né? Ou vai para uma coisa de matemática e tal, né? Meus pais eram de uma pegada bem tradicional, assim, de fazer direito, medicina ou engenharia, né? Bom, dado que eu era da área de exatas, então vamos para fazer engenharia. Mas é engraçado porque eu não tinha nenhuma experiência próxima de pessoas que eu conhecesse, que eventualmente tivessem feito engenharia, que eu soubesse exatamente como que era a carreira e tudo mais, né? Mas fala, bom, se eu sou bom de exatas e aí tem aquela coisa de que o engenheiro se adapta bem ao mercado, então você vai lá e vai fazer. Aí, e o da Unicamp foi uma coisa um pouco aleatória, assim, porque na época, pelo que eu sei, acho que hoje não é mais assim, mas na época você fazia o vestibular era nacional, em que você fazia em várias cidades, né? E em Salvador tinha o vestibular da Unicamp, então era muito fácil de você fazer e prestar. E é interessante porque quando eu fui ver provas de anos anteriores da Unicamp, eu gostei do estilo da prova, porque era um estilo bem diferente, assim, você tinha muita coisa discursiva, eles fazia muita pergunta multidisciplinar, que perguntava a parte, sei lá, de matemática, tentava pegar alguma coisa multidisciplinar e aplicar a matemática e tal, então tinha uma pegada muito diferente, assim, eu gostei muito do estilo da prova, e aí eu fui lá, quando eu vi o estilo da prova, eu gostei, aí você vai pesquisar sobre a universidade, e foi uma coisa meio que em cima da hora ali, eu tava já no terceiro ano, ali do meio pro final do terceiro ano, eu só ouvo falar de que existe o Unicamp e tudo mais, e eu falei, então vou lá e vou fazer. Então fui atrás e pelo desafio. É engraçado, assim, eu lembro muito disso, assim, porque engenharia elétrica, né? Eu fiz engenharia elétrica. Por causa das engenharias é mais difícil. O pessoal falava que era elétrica, eu fui lá e fui fazer. Eu não sei por que eu fiz. Mas assim, esse se mover por desafio, assim, mal sabia eu o sofrimento que seria os próximos 5 anos, né? Fazer as aulas de cálculo. Exatamente. Você acha que teve alguma pressão como filho de pastor, né? Que você fazer essa transição, assim, de querer cursar engenharia e estudar e... Eu sou realmente filho de pastor, né? Mas meu pai sempre tratou muito tranquilamente com relação a isso. Por mais que algumas pessoas falavam, você vai ser pastor e coisa assim. Não, eu nunca tinha essa pressão. E meu pai sempre teve uma visão muito de, não, você segue a sua vida, segue a sua carreira, e se você tiver um chamado pastoral, em algum momento isso vai acontecer. Então você primeiro se capacita profissionalmente, porque de certa forma foi a carreira do meu pai, né? No sentido de que ele seguiu para o ministério um pouco mais velho, não tão mais velho assim, mas ele já tinha 30 anos ali quando ele foi viver tempo integral no ministério, e antes disso ele seguiu a carreira dele como profissional, inclusive ele era funcionário público, e aí ele largou a vida como funcionário público para seguir para seguir a vida ministerial, né? Então ele sempre incentivou a gente a estudar, e isso sempre foi um valor muito forte na nossa família, a questão do estudo, de você se dedicar para todos nós, né? E aí falar, se em algum momento houver um chamado, ele vai acontecer, mas não vai ser... primeiro você tem que se dedicar a estudar e ter uma carreira consolidada. Esse foi o aprendizado que eu tive. Não, muito legal. Até eu imagino que também, para você, muito novo, né, vindo de outro estado, também tenha tido uma série de dificuldades e desafios, né, como todo jovem tem. Mas eu acho que é uma pergunta interessante para te fazer, Matheus, depois de ter passado toda essa trajetória. Hoje a gente vê o jovem, às vezes, com medo, né, da faculdade, do que ele vai encontrar lá. Pô, é um ambiente politicamente sensível, é muito polarizado, ou também é um ambiente de muita cobrança, porque ali são os melhores dos melhores, e aí quando você se junta numa turma, você vê que você é mais um. Como é que foi para você lidar com esses desafios, né, que a faculdade, principalmente estadual, no nível que você fez, te colocaram? Acho que primeiro falando sobre a questão da
de eventual perseguição e tudo mais, eu nunca sofri isso, talvez porque eu estivesse dentro de um ambiente de engenharia, então isso não era uma realidade. Mas Mas exatas, né? de exatas, não sei se era isso, mas também eu transitava num ambiente com outras pessoas de outras áreas, né? E a Unicamp tinha muito isso, né? De você acabar tendo a oportunidade de ter contato com o pessoal de humanas e a coisa de ciências sociais, filosofia e tudo mais, mas assim nunca foi um problema ser confrontado ali nesse sentido, de ser questionado e tudo mais, e às vezes até ser questionado sobre ser filho de pastor, e geralmente a pessoa fazia um link direto com a questão de que a igreja só quer dinheiro dos fiéis e Te tudo mais. pegavam nesse ponto aí pra tentar... Exatamente, mas eu sempre lidei com tranquilidade de separar ali. Aí você tem que fazer uma linha básica das denominações que existem, Explicar o arroz com feijão, né? meio, pro cara. exatamente, você vai explicar o básico de como funciona e o mais importante de tudo é você ter tranquilidade com relação a isso. E eu sempre senti a minha fé sendo respeitada. Ao mesmo tempo, foi um processo que é um processo muito importante ali, é um processo de você estar próximo de pessoas com fé semelhante à sua. E foi muito legal porque assim, foi a primeira vez que eu vim de uma tradição de Assembleia de Deus, que tem toda uma doutrina e todo um padrão ali de estilo de vida, de liturgia. Que é muito tradicional no Brasil também. Exatamente, é a maior denominação do Brasil, que tinha um determinado padrão. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com outras tradições, né? Como que é a visão presbiteriana. Não sabia que existia, mas não sabia como era, ou como que era a visão batista, né? E até outras linhas que eu nem sabia da existência, assim, né? E isso é legal que na faculdade eu tive contato com pessoas assim. E conviver com essa diversidade foi muito, muito importante para mim. Te fez pensar, né? O que Fez você pensar crê. demais, até sobre aquilo que eu cria, tanto em crer sobre o básico do cristianismo, mas também sobre detalhes desde a liturgia, a diferenças doutrinárias lá. Foi a primeira vez que eu conheci que existia uma visão, pessoas que defendiam a visão da predestinação, versus a visão arminiana. Eu nem sabia essa nomenclatura, né? Eu fui descobrir Esses caras depois. estão falando. Eles estão né? falando, né? Então, mas eu sempre tive uma visão muito específica ali, né? Então, você abre a sua mente não só para outras realidades, mas dentro da própria fé cristã, você abre a sua mente para entender que existem formas diferentes de pensar. E aquilo ali foi muito enriquecedor para mim, para entender como funciona. Mas foi muito importante ter pessoas que têm a mesma base de fé próxima para poder compartilhar e andar junto ali. E, inclusive pessoas com quem eu ando até hoje, que virou padrinho de casamento meu, que a gente conviveu em igreja aqui em São Paulo, que a gente mudou junto para São Paulo depois, e virou um amigo que já são anos andando junto, né? Pessoas com quem eu tive contato lá. Então, essa parte foi muito importante. Aí você falou sobre a parte da pressão. Essa pressão ela existe porque a régua é alta, né? Então você convive com pessoas diferentes ali dentro da faculdade, você vai descobrir pessoas melhores, pessoas piores do que você, e você está ali naquele meio. Uma pressão de carga horária bem grande ali, né? Então é muito conteúdo, muita aula, e ao mesmo tempo uma mudança de rotina muito grande, que é a questão de que você descobre morando longe dos pais, você descobre que a roupa, quando você coloca ela suja, ela não vai reaparecer no armário sozinha, né? Alguém tem que fazer esse processo, né? Que quando você tá na casa do pai e da mãe... Como assim você joga lá no cesto, ela não volta dobrada? Não volta dobrada, exato. É o momento de você descobrir isso daí. E você descobre nessa hora morando sozinho. Eu fui morar numa república que éramos em 13 pessoas na república. Nossa. E foi muito legal. E essa república foi um resultado de um ministério de uma pessoa que organizava repúblicas para receber estudantes. E assim, aí tinha gente de tudo que é lugar do Brasil ali. de tudo quanto era lugar do Brasil. A república era mista, é um dos poucos casos que eu conheci que a república mista deu certo. E aí era meio a meio, homens e mulheres, né, dividindo ali. Eu dividia quarto com mais 2 pessoas, sendo que nunca tinha dividido quarto assim, tirando momentos específicos. Eu geralmente, como eu sou acampamento, essas coisas. e assim, teve uma época que um primo morou com a gente por um tempo e tal, mas em geral eu tinha um quarto só pra mim, porque eu
eu e mais 2 irmãs, então eu tinha um quarto para mim e de repente estava dividindo o quarto com outras pessoas, dividindo a casa com outras pessoas, né? Então foi um choque de realidade ali muito, muito bom e muito enriquecedor. E foi uma república que eu fiquei por 4 anos ali, né? Então tudo isso misturado ali, você tem uma mudança de rotina, uma pressão dos estudos ali para você conseguir acompanhar as aulas, acompanhar a régua ali e tudo mais. Dentro de um curso que tem uma carga muito pesada, né? Foi um grande desafio ali para você aprender primeiro a ter humildade, perceber que existem pessoas melhores Sim. do que eu. O que você faz, o outro também faz, O outro né? também faz, o outro faz melhor do que eu. E também com relação à organização e rotina, porque a carga sempre seria pesada, sempre você e para você também não ficar bitolado ali, e foi uma coisa que eu sempre tentei fazer também, não ficar bitolado só nas aulas e tentar aproveitar as atividades extracurriculares que a faculdade oferece, né? Mas para você aproveitar essas atividades é muito difícil, porque você tem uma carga de estudo e você tem as atividades extras, como é que você equilibra tudo isso? Então foi um grande desafio, então a carga foi bem pesada, assim, e foi um grande desafio de 5 longos anos aí, né? Não, com certeza. E assim, eu acho legal você ressaltar essa parte de ter pessoas que compartilham a mesma visão de mundo do Sim. seu lado, né? Porque assim, andando sozinho, Matheus, eu sei que pô, você é um cara muito capaz, mas provavelmente você não teria chegado onde você chegou, até passado por essa fase, sem a riqueza dos ensinamentos que você aprendeu, né? E a pergunta que te faço, muito nesse sentido, é quão importante foi, junto com esse grupo de amigos que caminham com você, a sua fé, como que foi passar por esses desafios, entendeu? Numa perspectiva da sua visão de mundo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Você vê uma cobrança de um cara que, de repente, do seu lado tá aqui, ali falando, cara, essa aqui é a minha vida, né? Tipo, se eu não, eu sou essa nota que eu tirar nessa prova, ou eu sou o meu ranking na faculdade. E você olhando e falando, não, eu sei que não, eu não sou isso, né? Isso faz parte da minha vida, mas eu não sou isso. Como é que foi lidar com a fé nesse sentido? Eu acho que o desafio nesse sentido, ele passa muito por uma questão de você entender que a sua vida não tá ali, né? E você não é a sua nota que te define, não é aquele ambiente ali é passageiro, né? Que nós somos um peregrino aqui nessa terra. Eu lembro dessa expressão assim, começa a fazer sentido em algum momento ali na faculdade, ele fala, não, eu sou um peregrino, né? Eu tô passando por aqui, mas não é só tô passando pela faculdade, eu tô passando pela vida, né? E os desafios vão vir, serão grandes, mas assim, para onde eu tenho que estar olhando? Começa a ter alguns questionamentos nesse sentido, assim, né? De Sim, para faz onde, parte, né? para onde que eu tenho que estar olhando, assim? É para essa coisa imediata aqui ou para o longo prazo? E é um desafio porque muitas vezes na faculdade você também não entende. É, é uma coxa de retalhos, né? Porque você deu um exemplo, eu estou fazendo cálculo 1, cálculo 2, mas assim, como é que eu vou usar isso na prática, né? Para que isso aqui vai servir, né? Então você muitas vezes se perde. E de certa forma isso é uma jornada da fé também ali, que você muitas vezes não entende quando você é criança, que você está decorando alguns textos bíblicos ou aprendendo alguma historinha ali, e aquela história que você aprendeu ali vai fazer sentido lá na frente, né? Então, na faculdade também é um pouco isso, assim, que as coisas vão se encaixando e até hoje eu gostaria até de ter estudado melhor e me aprofundado melhor em alguns temas específicos que eu acho que teriam me ajudado mais no longo prazo, né? Mas acho que é um pouco disso, assim, de você entender que você está numa grande jornada, né? Mas essa jornada é muito maior do que simplesmente a faculdade e maior ainda do que uma carreira profissional. Você tem uma jornada como cristão nessa história toda, né? E acho que conviver com pessoas, e aí eu friso muito isso porque realmente foi um momento de eu poder sair de casa e começar a conviver com pessoas que compartilhavam dessa fé, da mesma fé que eu, apesar de ter diferenças, né? Da forma que elas compartilhavam a fé, foram muito, muito importantes para mim. Pô, que legal, Matheus. E aí você passou esse período da faculdade, né? Que todo jovem, assim, todo jovem almeja muito chegar, mas depois que entra não vê a hora de sair para entrar no mercado de trabalho, colocar a mão na massa ali. E você, cara, você teve uma passagem muito interessante, porque, obviamente, né? Uma faculdade como a Unicamp te passa uma credibilidade ali no seu currículo. A gente sabe disso, que o cara que se esforça no ensino médio, isso com certeza vai ajudar ele a entrar numa faculdade, e isso no seu currículo vai te ajudar. E você entrou na época em um grupo
como trainee, não foi direto? Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi? Mas antes de contar, eu tenho que contar uma coisa antes, né? Bem o que você falou, não, eu tô estudando aqui na Unicamp, as portas vão se abrir para mim logo depois, É né? verdade, tem esse ponto. Então, não é bem assim, né? E aí foi interessante porque, primeiro, para o processo de estágio em si, foi meio que assim, as portas não se abriam para estágio, né? O ano era 2008, tá? Eu tava 2007 para 2008, né? Então era estagiar no ano de 2008, que seria o meu último ano. E por qualquer motivo, simplesmente eu tentava um processo seletivo e não dava certo, tentava outro e não dava certo, até que eu consegui um estágio que era muito bom, e foi muito bom para mim, dentro de uma empresa multinacional, era uma experiência de fábrica que foi muito boa para mim, e, só que até essa vaga abrir, foi um processo bem dolorido, assim, porque você ouviu um não, você achando que porque eu tenho esse currículo, as portas vão se abrir para mim, você descobre que não é bem assim, né? Então, poxa, depois de tudo que eu passei, as portas não se abriram para mim? Não, as portas não se abrem desse jeito, né? Mas uma porta se abriu e em seguida, depois desse processo de estágio, que eu estava muito bem, eu gostava muito, e aí foi uma das melhores épocas da minha vida, foi essa época do estágio, assim, que eu gostava muito. Primeiro porque com estágio você está ganhando o seu dinheiro ali, pô, eu tava rico, milionário como estagiário, e eu lembro até que o valor, como era por hora, variava, né? Mas eu ganhava uns R$ 900 a mil e poucos reais, dependendo do... Mas eu tava... é o seu dinheiro Eu pagava ali. todas as minhas contas É e era o isso. meu dinheiro, eu tava super feliz. Eu realmente me isso. sentia rico. Até um momento que eu mudei de república para morar para morar numa outra república menor, era 5, 6 pessoas. Menor, né? Você viu, saiu de 13, 12 para 5, 6. E eu tinha um quarto só para mim. Isso aí foi um upgrade absurdo depois de 4 anos, assim. Então eu tava super bem. As coisas estavam caminhando. Só que o que acontece em 2008, no final de 2008? Crise. A crise da bolha. Exatamente, estoura lá a crise e todos os processos seletivos vão se fechando, inclusive a minha efetivação. A minha efetivação eu estava tudo certo para eu ser efetivado. Eu queria ficar, na época eu estava em Campinas, né? A fábrica ficava lá em Hortolândia, no caso, mas era a região de Campinas. Eu estava super feliz de continuar. Eu estaria continuando morando em Campinas, eu estava super integrado à igreja lá onde eu estava. Eu estava muito feliz onde eu estava. E de repente as portas se fecham. Eu tinha recebido já a proposta de efetivação. Veio uma diretriz de cima da matriz nos Estados Unidos falando não vai contratar mais ninguém. Que gerou muita instabilidade também, né? Exatamente. Crise, Foram então... cortadas todas as vagas e parou. E aí, só que assim, é engraçado. Eu tinha a proposta, inclusive, na minha mão, e a proposta foi cancelada. E eu tinha processos seletivos. Eu estava até fazendo alguns processos, mas não estava tão engajado nos processos seletivos, porque eu nem queria muito, assim, eu estava bem onde eu estava. Só que aí, quando acontece isso, eu tenho que me engajar. Só que vários processos seletivos vão se fechando também. E não tinha mais muitas opções, né? E aí, mas um dos poucos programas trainees que eu realmente queria bastante, continua, que era para atuar na área de energia. Por mais que eu não soubesse direito o que seria essa tal dessa área de energia ali, mas o conceito me parecia interessante. Eu lembro que o programa de trainee que eu iria participar a princípio eram para ser 100 vagas ao todo, e eles reduziram para 20. E no setor que eu queria, que era na área de energia, também só ia ter uma vaga. Eita. E as portas foram se fechando. Mas eu lembro muito de lembrar da experiência do estágio e pensar muito assim, olha, já aconteceu lá e a porta que era para se abrir, se abriu. Né? E eu creio que essa porta, se for para ser, vai ser essa porta e vai se abrir. E de fato, eu fiz poucos processos seletivos, perdi em vários, mas o que eu queria efetivamente, que abriu a porta para eu entrar no mercado de energia, que é onde eu estou até hoje, essa porta se manteve. E eu entrei. Então, e aí foi aí a vinda para São Paulo, né? Então, Misturou tudo. Exatamente. Esses eventos que eu vejo hoje que direcionaram muito a minha vida, eu vejo que parecem eventos aleatórios, né? Mas você começa a ver mão de Deus mesmo, né? Me direcionando para onde eu estou hoje. Porque eu não queria vir para São Paulo, né? Todo mundo eu como vindo de fora de São Paulo, morando em Campinas, você tem um preconceito com uma cidade do tamanho de São Paulo, cidade grande, com o caos que é, e ainda quando eu fui trabalhar no centrão ali de São Paulo, na região ali da Praça Ramos, que é
poxa, super, assim, caótico, assim, você chegando de metrô, metrô lotado, você descobre que você tem que ficar à direita, né, que você tem que manter a esquerda livre, tudo isso você descobre lá na hora com alguém te empurrando, né? Então, então, a princípio eu não queria, mas as coisas foram direcionadas para mim para que eu acabasse indo lá, né? Não. Então, e foi aí que eu fui parar nesse programa de trainee e dentro da área de energia. Não sabia direito para onde eu estava indo, mas eu acabei caindo lá. Só pegando um gancho aí, eu acho que é legal o que você falou, Matheus, porque da mesma forma que você, a gente acha, né, e até você, conforme você estava falando, nossa, eu estando na Unicamp, as portas vão se abrir, acho que é muito fácil a gente colocar ali a nossa confiança, né? Sim. De tipo assim, cara, eu confio no meu diploma, ou eu confio em quem meu pai é, sabe? Às vezes lidar com essas coisas e aí acontece um pequeno detalhe que vem de onde a gente nunca imagina e simplesmente destrói todo o nosso chão porque a gente colocou ali a nossa confiança. Eu acho que é legal essa representação porque você mesmo trazendo isso encoraja, né, o jovem hoje, cara, não é porque você está na melhor faculdade ou na pior faculdade, né, o seu chão não pode ser o seu diploma, o seu chão não pode ser os seus contatos ou qualquer suas capacidades, enfim, a sua faculdade. Eu acho que é interessante porque você trazendo esse testemunho pra gente também faz a gente pensar nisso, nossa, onde que a gente, sabe, o trabalho que eu tô hoje, por exemplo. Será que isso que deve ser o chão que eu vou, construir a minha vida, ou a minha garantia, né? Eu acho que isso tem muito a ver. Não, isso é uma coisa legal, fazer um gancho com uma coisa que eu percebi na carreira, né, que tem uma coisa, é uma pegada meio Eclesiastes, assim, né, que você vai olhar a trajetória, olho para a trajetória da minha carreira e a trajetória de muitas pessoas que você vê como pessoa de sucesso hoje, ela foi uma trajetória aleatória, só que ela é um aleatório na nossa perspectiva humana. Uhum. Deus, dentro da sua soberania, está direcionando aquilo ali, né? Mas é claramente assim, eu vi na minha carreira e eu vi em carreiras de outras pessoas como eu que a vida não é linear ali, né? A pessoa aí é uma demissão no meio do caminho, é a pessoa que faz uma movimentação de carreira errada e tem que começar de novo. Então, eu percebo que realmente não dá para você se desesperar por conta de um não que você levou ou porque aquele caminho que você achava que você ia seguir não deu certo. Na verdade, faz parte da vida e, na verdade, você tem que, como cristão, crer que existe uma soberania de Deus que está te direcionando. E eu olho para o meu histórico hoje e eu falo, poxa, nem nos meus melhores sonhos eu chegaria onde eu cheguei, mas não foi por meu planejamento, né? Sim, Não fui eu que sim. planejei, né? Não, e assim, eu acho interessante, até pegando um gancho, Matheus, porque aí você sai desse contexto e entra como trainee, certo? Na época, em um dos grupos que a gente tem na história do Brasil, né? E falando assim, Brasil como o nosso país de grupos empresariais mais relevantes que a gente tem até hoje, né? Eles são gigantes. E eu imagino que a sua saída, até na experiência que você tinha de estágio, para um grupo desse tamanho, que óbvio que não era tão grande quanto é hoje, mas mesmo assim já era gigante para a época, como que foi, o que mudou na sua cabeça, sabe? E a pergunta que eu te faço é muito relacionada a profissionalismo mesmo, assim, o que você, mudando para um ambiente desse, com uma escala grande, o que mudou na sua cabeça que você falou assim, caramba, isso, um ensinamento que você tirou dessa empresa? Se quiser falar também, como é que foi o processo que você Sim, começou? a experiência que eu levo de lá primeiro, é uma grande empresa no ramo de energia que acabou sendo uma grande escola para mim para entender como funciona todo o mercado de energia. E aí, por mais que eu tenha feito engenharia elétrica, você acha, então como engenheiro eletricista eu tive experiências para entender como funciona o mercado de energia, que é onde eu estou hoje. Não tive experiência nenhuma, nada. Não sei como estão os currículos hoje, eu sei que hoje tem até algumas faculdades que ensinam mais, um pouco mais, mas eu conhecimento zero, né, sobre o assunto. Então foi uma grande escola, eu tive um grande aprendizado, porque também eu tive muitas pessoas boas no meu entorno que me ajudaram bastante. E eram pessoas com quem eu tenho contato até hoje. Inclusive, esse é um dos aprendizados que eu tive, né? Eu fiquei por lá por 5 anos, 5 anos e meio. E eu carrego até hoje esses contatos. São os principais contatos que eu tenho até hoje de Olha só pessoas. que legal. Hoje,
talvez nenhum esteja mais na mesma empresa, todo mundo, cada um está num lugar, mas é a minha rede de contato prioritária quando eu quero conversar sobre algum assunto, eu quero uma indicação de alguma coisa, eu quero trocar ideias sobre como que está o mercado, são essas pessoas ali com quem eu converso. Então, acho que é um aprendizado aí bem prático, é a questão de que você está construindo a sua carreira agora, esse começo é crucial, porque você vai ter pares com você construindo a carreira juntos. Talvez cada um vai para uma empresa depois, mas você vai carregar isso por muito tempo, né? Esses relacionamentos por muito tempo. Então, esse relacionamento que você constrói, como constrói, a pessoa que você construiu ali vai ser importante para todo esse tempo. Esse é um aprendizado. E outro aprendizado, trabalhando num grande grupo industrial por centenário, é o aprendizado de que é possível você ser uma empresa correta e empreender no Brasil sendo correto, né? Então, isso foi um aprendizado que eu tive, e aqui eu vou fazer um parêntese, né? Eu saí da empresa em 2014 e estoura a Lava Jato logo em seguida. Eu fiquei assim, pô, será que eu vou descobrir com o estouro da Lava Jato que lá também tinha alguma coisa e eu não sabia? E não houve. Né, em nenhum momento. Isso me deu um alívio, assim, falando, não, realmente o que eles pregavam e o que eles falavam é coerente, né? Então, não estou dizendo que a empresa era perfeita, que eventualmente não tivesse problemas, porque toda empresa tem, são pessoas e tudo mais, mas a empresa tinha um arcabouço de governança, né, que dava diretrizes corretas e valores que foram seguidos e passou, né? Passou por um grande furacão que foi a Lava Jato, né? Então, é uma experiência que eu tive já de fora que eu falei, poxa, que bom que foi isso. E por que eu falo? Por que eu tô falando isso? Porque a gente acha que não é possível ser ético dentro do ambiente de negócio, que você eventualmente vai ter e até mesmo, às vezes no nosso ambiente, é até mesmo impossível você ser rico e ser honesto, né? Exatamente. Muitas pessoas têm essa cabeça de, tipo, ou se o cara ganhou dinheiro, ele teve que pisar em cima de alguém, ou teve que passar a perna em alguém. Exatamente. Então, eu tive a experiência de ver uma empresa que está fazendo as coisas corretamente, né? Tudo dentro, com correção, correndo riscos, né? Então, eventualmente pode dar certo ou dar errado, mas tentando seguir as regras do jogo, né? Então, isso foram, acho que, duas experiências que me marcam quando eu penso hoje. Passado bastante tempo, né? Eu já saí de lá há mais de 10 anos, a empresa é totalmente outra, mas acho que eu carrego os relacionamentos de lá e a forma de fazer, o como as coisas podem ser feitas de forma correta. Matheus, pegando esse gancho aqui, né, desse processo de estagiário e trainee, como é que foi essa transição? Você sentiu muita diferença desses dois processos, desses dois tipos de trabalho? Sim, acho que foi mais um choque que eu tive, né? E aí tem o choque, uma combinação de mudança de cidade, né? E vim morar aqui em São Paulo, então isso aí já por si só já era um desafio, né? E aí eu lembro que eu brinquei que eu me sentia rico, né? E aí eu vim para ganhar mais, só que aí eu passei a me sentir pobre. O custo de vida é alto aqui em São Paulo. O custo de vida em São Paulo. O estagiário aqui sofre. Exatamente, sofre. Então, esse foi um choque de realidade, e ao mesmo tempo um choque de se adaptar a uma vida agora como profissional, já com outro nível de cobrança. E aí você tem um pouco aquela questão de ser o trainee, né? Então há um certo estigma ali, né? Que a empresa está investindo em você e você tem a ansiedade de querer dar retorno. Só que como é que eu conseguiria dar retorno, sendo que o meu conhecimento ainda de setor elétrico, que é para onde eu fui, é uma coisa muito específica, que requer um tempo para você conseguir compreender, entender ali e se aprofundar. E naquela época até o nível de conhecimento e de informações que se tinha era muito menor comparado ao que tem hoje. Hoje você já tem cursos, você dá um Google, você vai achar mais informações. No YouTube hoje em dia... A informação é mais acessível. A informação hoje está muito mais acessível do que era. Então eu dependia muito do trabalho prático ali e dependia das outras pessoas. Então eu diria que o primeiro ano foi bastante desafiador até eu começar a entender como funcionam as caixinhas do setor elétrico, como funciona toda a sua cadeia, o que eu
fazia ali dentro do meu mundo ali de comercialização de energia, o que era aquilo, e sendo que eu não tinha nenhuma base ali na faculdade, de faculdade em relação a conhecimento mais de arcabouço regulatório, como que ele funciona. Então, você chega lá perdido ali, tentando ajudar e tentando não atrapalhar os outros ali, né? Porque era uma equipe muito boa, que já tinha ali as coisas funcionando, então você quer ajudar, mas também não quer atrapalhar. Então, foi um processo bem difícil também para mim, né? Então, o primeiro ano ali, até você conseguir começar a achar, bom, isso aqui eu vou abraçar como meu e eu vou começar a tentar me aprofundar nesse assunto, porque ninguém está olhando para isso daqui, e eu vou tentar me aprofundar nisso daqui, vou tentar dar algum resultado em cima disso aqui, que me parece que isso aqui é uma demanda que a empresa tem e ninguém consegue dar vazão para isso daqui. Eu comecei a me aprofundar em temas específicos ali. E aí, a partir dali, que eu pude começar a dar algum resultado, dar algum retorno e tudo mais. Mas até lá, demorou. E você fica se questionando, pô, será que eu estou... eu mereço estar aqui, eu deveria estar aqui, será que eu vou suportar estar aqui por mais tempo? Então foram momentos pessoalmente difíceis de novo para mim, uma transição bem complicada. E aí é a hora de você também realmente pensar assim, não, Deus está no controle de todas as coisas, então eu tenho que estar em paz, né, e buscar paz. É fácil falar agora, passado anos, mas Com naquele certeza. momento foi muito difícil para mim também. Não, e acho que é legal também ressaltar justamente essa importância, né? E essa diferença que tem do estágio para o trainee, né? Às vezes o pessoal lá de casa pode estar se perguntando, nossa, mas qual que é exatamente a diferença? E tem muito relacionado a isso, né? A cobrança, o funil que é menor, né? Para você conseguir um cargo assim, dessa forma. Exatamente, Não, geralmente, bom, na minha época lá, o programa de trainee era na ordem de 30 mil pessoas 30 mil candidatos, né? E aí você, no caso lá eram 20, né, que foram selecionados. Então há toda uma cobrança, uma expectativa muito grande ali. E e há uma expectativa de que rapidamente você gere Vai trazer resultado para a empresa, né? traga Tem que algum ser tipo de benéfico. resultado, até porque há treinamentos, há investimentos que são feitos, então você quer também gerar resultados rapidamente, mostrar a que veio ali, né? Então existe um processo de ansiedade ao mesmo tempo que você não tem a capacidade, literalmente, de contribuir, né? Então é um momento de muita ansiedade ali, tem que ser muito bem gerenciado, tanto pela liderança quanto por você mesmo, principalmente consigo mesmo, né? Uhum. E aí depois, Matheus, você passou esse período de trainee, certo? E aí você emendou em um mundo que hoje é muito familiar para nossa cultura jovem, assim, principalmente o cristão jovem. Não, na verdade, cultura jovem no Brasil, que é o empreendedorismo, né? Eu acho que eu estava vendo dados de uma pesquisa que saiu essa semana do Sebrae, que fala que o terceiro maior sonho do brasileiro é ter o próprio negócio. Hoje, né? Assim, quando você ingressou, imagino que não fosse da mesma forma. Hoje em dia a gente tem muito mais conteúdo, a gente tem uma visão muito mais voltada para essas coisas. Mas você fez essa transição de um cargo numa empresa que era muito boa, né? Que você conseguia projetar uma carreira para emendar nesse processo de empreender, de ter o seu próprio negócio. Como é que foi essa transição para você aí? Acho que aí é até legal contar exatamente o que você fez, né? Para qual empresa você migrou, o que vocês faziam, como que você acreditava naquele negócio. Exato. Então, primeiro, eu não tinha o sonho de empreender, assim, é curioso isso, assim, que não estava no meu plano. Então, quando você pensa assim, recém-formado, o que eu gostaria de fazer? Não, eu queria exatamente ter passado num programa de trainee e fazer uma carreira corporativa ali, aquela coisa, ser diretor aos 30 anos, aquele Mais sonho. segurança, né? Entre Exato, aspas. e seguindo numa carreira assim, né? E só que assim, eu fui me desenvolvendo dentro da empresa e tudo mais, só que chegou num ponto ali que eu tava com 27 para 28 anos, eu já tinha ali 5 anos na empresa, e bateu no platô ali, né? Que você não via claramente nenhuma perspectiva, mas também não tinha nenhum problema imediato, assim, eu vou ter que sair daqui e tudo mais, mas realmente bateu aquele platô ali. E em paralelo, uma pessoa com quem eu tinha trabalhado me colocou em contato com uma outra que já tinha que já estava empreendendo, e essa outra pessoa era o empreendedor efetivamente, assim, é o cara que sentou na mesa ali, Já agitou o negócio, botou de pé, agitou, o vamos negócio aí. botou de pé, e a empresa já existia há uns 2 anos, assim, e eram 2 anos ali que a empresa existia, só que era basicamente, existiam 2 sócios, eu seria o terceiro sócio,
e eram 3 estagiários. Então, basicamente, seriam 6 pessoas, 3 sócios, 3 estagiários. Só para ter uma referência, hoje a empresa tem 170 pessoas, né? Olha Então, só. mudou bastante nesses 10 anos. Mas quando eu cheguei lá era isso, eu seria o terceiro sócio, 3 estagiários. Curiosamente, esses 3 estagiários continuam até hoje na empresa. Assim, a ideia era estruturar uma área de trading de energia, né? Então, eles já tinham uma estrutura ali de, de gestão para clientes, né? Já estava tudo bem estruturado ali para prestação de serviço de consultoria para clientes no ramo de energia, na parte de consultoria. E faltava uma estrutura de trading, né? E o que é o trading de energia? Existe um mercado que aí é bom fazer Que as pessoas acham que a energia chega na casa delas assim, facinho, e exato. não tem todo esse processo de comércio. Exatamente, exatamente, que existe um mundo onde você transaciona energia, né? Porque como esse é um mundo que é só para grande indústria, vamos dizer assim, ou grandes comércios, né, de forma geral, o residencial ali ele não vê esse mercado acontecendo, né? Mas basicamente assim, se você é uma grande indústria, um grande comércio, tecnicamente falando é grupo A, se você quiser dar um Google e achar essa informação lá, é alta tensão, né? Todo mundo que está na alta tensão, ele pode contratar energia diretamente de um fornecedor, Entendi. de energia. Então, a sua distribuidora, ela continua sendo responsável pela parte física, o que é o poste que vai chegar na sua porta e vai te entregar energia, mas de onde está vindo essa energia pode vir de qualquer lugar do Brasil. Entendi. Então a partir disso surge todo um mercado, né? Então, eu entrei eu sempre atuei, já atuava, desde de trainee já atuava nesse mercado, e eu fui me especializando nesse mercado para a parte de modelagem, estudos energéticos, gestão de risco, e eu fui aplicar isso para o trading de energia, né? Então, como que funciona? Assim, é como se fosse não, é um mercado futuro, né, de energia, só que ele não está dentro de uma bolsa, não está estruturado Entendi. estruturado dentro de uma B3 da vida, Não é algo como se assim. você pudesse comprar uma ação ou enfim. E na prática ele funciona como é um mercado de balcão, que a gente chama, né, onde você pode transacionar com diversas contrapartes, só que ela não está centralizada e organizada, né, dentro de uma bolsa que funciona como uma clearing, que é essa ideia de ser um agente garantidor no meio do processo. Isso não existe. Então é uma transação bilateral que acontece. E eu fui atuar nesse mercado, né? Quer dizer, eu já atuava nesse mercado e eu fui atuar agora fazendo o trading de energia, Empreender nessa área. empreendendo isso daí. Então a empresa começou ali, era pequenininha e ela foi crescendo, né? E aí a gente foi trazendo outros sócios, trazendo outras pessoas também para dar robustez, e a empresa aos poucos foi crescendo. A gente foi aproveitando ondas de oportunidades de mercado, especialmente na parte de abertura de mercado. O que eu quero dizer com abertura de mercado? Lá em 2014 era só um grupo, não era nem todas as indústrias que poderiam migrar para esse mercado. Tinha um grupo específico que poderia. Aí, aos poucos, isso foi se abrindo, né? Hoje, todo mundo desse grupo A pode migrar, que é o que eu chamei aí de grupo de alta tensão, mas isso é uma coisa recente. Na verdade, esse ano que começou todo o grupo A a E poder poder migrar para. comercializar, então. Exatamente, contratar energia de um fornecedor. Então a gente foi aproveitando toda essa transição que foi acontecendo e foi tanto fazendo a gestão para clientes, para trazer clientes para esse mercado, quanto também no trading. O meu foco sempre foi mais no trading ali. E o trading é realmente esse movimento ali de eu vou comprar energia agora, eu vou vender, e no nosso mercado, que é um mercado no mercado brasileiro, é, ele vai lá, 70%, 80%, em termos renovável ele é até mais do que 80%, mas ele tem um peso das hídricas muito grande, vai de 60%, 70% da geração, dependendo do ano, é de hidrelétricas. Então você tem um Entendi. peso muito grande de variáveis climáticas, especificamente questão de chuva, né? Se vai chover, não vai chover, os reservatórios vão subir, não vão subir. Então, por Você tem exemplo, um grau de risco ali considerável. exatamente, tem um risco que está associado à meteorologia. É isso que a gente trabalhava ali tanto na modelagem disso, modelagem de cenários, quanto na parte de modelagem do risco associado, né? E aí, a partir disso, tomar as decisões, tanto de vou comprar energia agora, porque ela vai subir, eu vendo já porque ela vai cair. Então, é um mercado de trade mesmo de energia. E foi nisso que eu foquei nesses últimos anos, né? E é um mercado bem complexo, desafiador,
tem um risco associado que você tem que fazer um gerenciamento de risco muito pesado. Eu brinco que eu tinha cabelo ainda quando eu comecei, né? Porque realmente ele é bem, ele é bem desafiador mesmo. Quem atua nesse mercado sabe bem como que isso funciona. E você tem que fazer o trabalho muito bem feito, porque senão você pode ter problemas Prejuízo, né? prejuízo muito, muito grande, prejuízos milionários ali. Então você tem que gerenciar muito bem isso daí. Eu brinco que é um mercado em que você, especialmente nessa parte de trading de energia, né? Você pode ficar milionário no ano ou você pode quebrar em um ano. Dá para fazer as duas coisas. E a minha premissa, quando eu conversava com os sócios, era bem isso, de não vamos fazer isso, não vamos nem ficar milionários em um ano, nem quebrar em um ano. A gente tem que fazer as coisas com parcimônia e com calma e pensando no longo prazo. E um longo prazo que eu falo é um horizonte de 5 anos, 10 anos, né? O ciclo que eu tive na empresa foram de 10, como sócio da empresa foram de 10 anos. Então tinha que pensar num horizonte mais de longo prazo mesmo. Não, e eu acho legal você falar isso, Matheus, porque hoje o que a gente vê muito, ainda mais na nossa geração, é aquele cara que quer empreender e ele quer resultado imediato. Sim. E por que eu falo isso? Porque a gente acredita muito, quando eu falo a gente acredita hoje, o jovem acredita muito que existe dinheiro fácil. Né? Você vê isso aí tanto com relação às bets, quanto ao cara que ele quer virar influencer porque ele vai ter dinheiro rápido, ou até mesmo várias empresas começando. Só que assim, para você construir um negócio sólido e bom, leva tempo, né? Você precisa gastar energia, você precisa gastar tempo. E é legal justamente nesse ponto que você falou que, cara, vocês demoraram para construir isso e foi naquela questão de não ser muito prepotente, né? De, caraca, esse ano a gente vai ficar milionário. Não, mas qual que é o risco disso? Vamos avaliar o que a gente está querendo construir aqui, sabe? Exatamente. E eu acho que isso é legal até para você contar um pouco de como foi essa visão com fé. Porque uma coisa é você falar assim, eu quero construir, quero crescer e, enfim, quero virar milionário, porque esse é o próprio fim, entendeu? Outra coisa é você fazer o seu trabalho bem feito, né? Sob uma perspectiva de fé, que gera isso como consequência, mas não como o motivo principal ou o propósito, né, do seu trabalho. Como é que foi para você essa mudança de chavinha? Acho que essa é a minha pergunta mais, sabe? Agora você é o dono do negócio, sabe? Agora você mudou e como que funciona com relação a justamente o que você vai buscar com o seu trabalho. Uma coisa que você descobre nessa realidade é isso, assim, o desafio de você manter o pé no chão, né, no sentido de que quando as coisas vão dando certo, você não pode ficar vislumbrado com aquilo ali e achar assim, agora eu sou o Midas e tudo que eu fizer vai dar certo e as portas vão se abrir e tudo mais, né? Isso falando no caso da vitória, também a gente depois tem que explorar as derrotas também, mas falando aí, e aproveitando o gancho aí do que você falou, é bem desafiador, assim, porque você não pode se vislumbrar e você tem que lembrar, assim, de que aí eu vou usar uma terminologia humana, né? O aleatório te ajudou, né? E a gente, como cristão, a gente vai dizer, não existe o aleatório, na verdade esse aleatório é Deus te ajudando, mas vamos usar a terminologia de aleatório, né? Então você ter o pé no chão sabendo assim, ó, que você não controla tudo, né? Então no máximo você vai se expor para o lado certo, né? Você vai estar no lugar certo na hora certa, né? E porque quando as coisas derem certo você tem que estar com o pé no chão também, para lembrar assim, ó, poxa, eu poderia ter dado errado, que bom que deu certo. Vamos ter calma nessa hora e eu não vou agora que deu certo eu vou dobrar a aposta e aí porque agora pode dar errado, né? Então você ter essa parcimônia, essa prudência, né? Que é uma prudência muito de provérbios, assim, né? Eu vejo muito, você vai ler e reler provérbios e toda vez que você relê, você te salta aos olhos alguma coisa que vai falar sobre isso, sobre a prudência, sobre você refletir sobre o que você está fazendo e ter paz, porque não é o sucesso do trabalho que te define ali, né? Assim como o insucesso, não é isso que vai te definir. Então, quando você está ali no sucesso, você tem que lembrar disso também, de que não é isso que te define, não é isso que te torna uma pessoa melhor ou pior. Você tem que lembrar que Deus está no controle de todas as coisas e assim como Ele dá, Ele tira, né? E ter esse lembrete sempre foi importante, até porque o nosso mercado um mercado sempre foi muito volátil e muito arriscado.
Então, vários momentos assim, a gente até brincava assim, eu tô rico, tô pobre, né? Que às vezes parece que tá indo bem, aí dá É errado. 880. É muito 880, né? Então a gente vive crises assim muito grandes. Pô, a gente tá gravando aqui agora no meio, não sei quando que vai sair o podcast, mas a gente tá gravando no meio de uma crise hídrica, né? Ou seja, a gente tá Olha só, num eu não cenário. sabia É, disso. exatamente, a gente tá num cenário bem complicado ali, porque atrasou o período de chuva, então você tá num momento de estresse e tudo mais. E aí, de repente, começa a chover eventualmente, né? E aí muda totalmente o cenário. Então, nessas idas e vindas, né, você tem que ter muita calma e paciência e não entrar em pânico, né? Então, nesse sentido, se assemelha muito até com o mercado financeiro ali, do idas e vindas ali do trading do mercado Que o financeiro, né? paciente é o que mais ganha, né? O cara tem que ser paciente, porque Exatamente, exatamente. não se deixar abalado. E eu acho que é legal até a gente trazer uma luz bíblica. Você estava falando, Mateus, eu lembrei de um provérbio. No Provérbios 23, 4 e 5 diz: Não se fadigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os olhos naquilo que não é nada, que é aquilo que você estava falando. Você acha que vale a pena você gastar todo esse seu tempo? Será que é esse o seu propósito? Será que é isso para que a gente está aqui? Né? Será que é por isso que eu trabalho? Isso. E, cara, eu tive a experiência de ver outras pessoas dentro do ramo ali que foram muito bem e de repente tudo se desmoronou, ou porque a pessoa se ficou vislumbrada ali e acabou errando, ou por questões pessoais mesmo, questões familiares, a pessoa perdeu tudo ali, ou não, construiu tudo ali, mas teve algum problema pessoal, familiar e tudo isso que ela construiu foi por água abaixo em questão de meses e coisa assim, né? Uhum. Então, a gente já teve a experiência de ver isso também, né? De pessoas que não tinham talvez a base e a serenidade para lidar com o sucesso e tudo caiu, né? Uhum. Da mesma forma, o insucesso também. Você tem que saber lidar para não entrar num ciclo autodestrutivo, né? Uhum. E se eu te perguntar, qual foi a maior lição que o empreendedorismo te ensinou? Tanto na vida profissional ou pessoal, aí não sei qual vai ser a sua resposta, mas o que você diria que o empreendedorismo te ensinou? Ah, me ensinou a lembrar que a gente não controla. A gente não controla tudo, Uhum. né? Então a gente no máximo se expõe a coisas boas e espera que as coisas deem certo, né? Aham. Então é um pouco daquela questão da teoria de portfólio, né? Onde você tenta alocar, não faz uma aposta total, você coloca um pouco em cada em cada pedacinho ali da sua carteira, você diversifica um pouco, mas sabia que assim que assim, você tenta avaliar assimetrias, né, de investimentos, mas você não controla se aquilo vai dar muito certo. A gente fez alguns investimentos que deu muito errado, deu investimentos que a gente esperava que ia dar um determinado patamar de resultado e deu resultados muito, muito maiores, né? Então você não controla muito bem ali Tem um pouco ali da sorte, né, digamos exatamente, assim. numa perspectiva humana é isso, é Sim. a variável sorte que você não controla. Na nossa perspectiva como cristão, eu vejo, sempre vi a mão de Deus ali nos direcionando. Mas é isso, você não controla tudo. Então você não vai conseguir controlar. Por mais que você faça um planejamento, que você faça, coloque tudo no papel ali, você não controla o que o seu concorrente vai estar fazendo. No nosso caso ali, a gente não controla a variável climática ali, a previsibilidade é baixa e tal. Então tem muita coisa Aham. que você não controla e você acha que você controla e na verdade não. E pela sua experiência, você acha que toda jornada empreendedora tem sucesso, como a gente vê na internet aí muitas Não. vezes? Não, não. A história ela só é contada pelos vencedores, né? Então, o cemitério tá cheio de empreendedores, né? Mas eu acho que o mais importante, assim, e sempre foi uma diretriz que eu tinha ali quando eu saí para me tornar sócio da empresa, né? Era talvez dois pontos ali que eram importantes, né? O primeiro, assim, esse conceito de se expor a coisas boas é algo que eu carregava assim, no sentido de que eu não sabia se a empresa, eu não sabia o quanto a empresa poderia dar certo. E ela deu muito mais certo, mas muito mais certo do que eu imaginava, né? E por outro lado, se ela desse errado, tinha que estar preparado para aquilo. E Uhum. a minha cabeça naquele momento era era muito na linha assim de que se as coisas derem errado, o que eu tenho a perder nesse momento, né? Então, acho que tem muita coisa tem essa questão de um momento de vida ali que você tem, no sentido de que eu estava num momento em que eu estava casado, mas eu não tinha filhos, não tinha dívidas, não tinha nada, então, se desse tudo errado, eu tinha que zerar, eu zerava tudo
Começava de novo. Começava de novo, né? Então, e se desse certo, poderia dar muito certo, talvez não desse tão certo quanto eu imaginava. E realmente, se você pegar a minha cabeça ali, quando a gente começou, deu muito mais certo do que eu imaginava. Isso é um fato, é uma coisa. E a outra coisa que é muito importante é a questão de que se deu errado, virou um aprendizado. Uhum. Mas uma coisa que era muito importante para mim é que se desse errado, eu ia ter que voltar para o mercado dali a um tempo, 1 ano, 2 anos, porque deu errado. A única coisa que eu ia ter era a minha reputação. Uhum. Aí volta lá para aquilo que eu comentei da rede de contatos e pessoas que eu construí no começo da carreira. Era aquela rede de contatos que eventualmente poderia abrir uma outra porta para mim para eu recomeçar. Só que se eu tivesse destruído a minha reputação fazendo coisas ilícitas ou imprudentes ali nesse período, essas portas se fechariam. Uhum. Então, esse sempre foi uma premissa que batia muito na minha cabeça ali quando eu fui empreender. Assim, ó, ok, eu não tenho muita coisa, né? Mas se eu perder tudo, eu não posso perder a minha reputação. Não, e eu acho que isso é muito interessante pra gente olhando dessa perspectiva, porque se você vive a sua vida íntegra, né, e ali de acordo com a sua fé, Isso. cara, a sua reputação, ela não vai se sujar nesse sentido, porque você não vai pegar o atalho, você não vai fazer o caminho mais curto, você não vai se vender, né, que é o que a cada vez mais difícil de encontrar, né, um cara que ele tá realmente disposto a ficar de pé com a verdade, né? Nesse sentido. E firmar os posicionamentos e a conduta dele, né? Exato. Eu acho que isso é muito importante pra gente que está começando entender que desde do pequeno detalhe cara, você vai ser íntegro. Integridade tem esse sentido de ser na totalidade, né? Então, é na pequena coisa, é na grande. Então, você tem que manter esse seu senso. Isso. E essa integridade é importante até passados 10 anos, depois, quando a empresa foi vendida no ano passado, a gente passou por um processo de due diligence bem pesado para ser adquirido por uma empresa multinacional super criteriosa nessa parte de compliance. Tanto é que o novo CEO da empresa, né, ele sempre fala, não basta não basta só o que a gente faz, o que a gente entrega, mas é como a gente entrega em termos de resultado. Essa parte de valores nas empresas também é muito importante. E por que eu estou falando isso? Se a gente tivesse construído esses 10 anos a partir de construído sobre areia, vamos usar essa terminologia, né? Uhum. Da parábola de Jesus, se a gente tivesse construído sobre a areia, a gente não teria conseguido vender a empresa depois. Eles iam achar achar, a sujeira, e né? achar problemas lá, que a gente participou de algum processo errado, ou que a gente faz as coisas de uma forma incorreta. Então, até para numa perspectiva humana e numa perspectiva de negócio, vale a pena você fazer as coisas de forma correta. Uhum. E quão importante foi a sua fé nessa jornada? Assim, óbvio que você já permeou e já falou bastante, mas principalmente não só seguindo essa conduta ética, mas também nesse processo de vender a empresa, de passar por essa mudança de vida, né, digamos assim, porque é igual você falou, uma hora você estava como trainee, depois você migrou de novo para o empreendedorismo e depois você se desfez dessa parte, né? Como é que a sua fé guiou e norteou esse processo todo, digamos assim? Eu acho que, bom, primeiro de tudo, todo esse norte você tem que tá crendo, né, que Deus está no controle das coisas, você tem que fazer as coisas de forma correta. Tem uma coisa que eu não falei, eu vou fazer um breve parênteses, mas está um pouco relacionado. Favor, Matheus, Tá um pouco à vontade. relacionado com o que você falou sobre. A gente está falando muito sobre fé e trabalho e sobre o propósito, né? Um dos propósitos que eu descobri nessa trajetória é a questão de que a gente influencia a vida de outras pessoas, né? E eu tenho hoje até uma alegria de saber que eu influenciei muita gente dentro da carreira, dentro da carreira do setor de energia, né? Que hoje estão em outras posições, em outras empresas, que começou lá com a gente, né? Começou lá como estagiário, teve a sua formação, eventualmente apareceu uma oportunidade de mercado, a pessoa saiu e tal, ou mesmo tem gente que continua com a gente até hoje, né? Que eu comentei lá que os 3 estagiários estão com a gente até hoje lá. Então, não como estagiários, obviamente, né? Mas... Continua estagiário, né? Mas assim, começaram lá e construíram sua carreira lá com a gente, estão aí nos seus 10 anos lá com a gente. Então, como propósito também, a gente reflete sobre isso. A gente, bem ou mal, empregou aí... Ano passado a empresa devia estar com 160 pessoas, alguma coisa assim, quando houve a aquisição. Então, a gente influenciou 160 famílias. Uhum. E
Então, se você multiplicar isso pelas famílias, dá um número muito relevante de pessoas que, de alguma forma, a gente influenciou. E eu friso muito esses que a gente influenciou no começo de carreira, que direcionou a carreira deles. Então, eu vejo o empreendedorismo como que tem esse propósito grande ali, né? De você contribuir para a carreira de muita gente Com certeza. e muitas famílias ali, né? Ninguém chega no topo sem arrastar ninguém, né? Sempre tem Exatamente. alguém que ajuda ali. Você tem que estar com gente boa te ajudando ali, ou mesmo formando gente boa ali, né? Então, agora voltando para sua pergunta, eu fiz esse parênteses porque tem um pouco a ver aí com isso de que sobre o propósito, né? Da nossa vida aqui e da nossa vida como cristão aqui, né? Que é poder influenciar e poder assim ver a contribuição que aquela sua empresa está fazendo para a sociedade, Uhum. né? Então eu vi esse processo acontecendo e aí quando vi essa oportunidade de aquisição estava muito associada a isso também, né? Que abririam outras portas ali, porque entraria uma empresa muito maior do que a gente, que poderia eventualmente alavancar o negócio muito mais e a gente poderia aumentar muito mais o nosso raio de ação e atuação do negócio ali, né? Uhum. Então, era algo que, desde que quando a gente foi abordado a primeira vez, a gente não precisava vender a empresa porque as coisas estavam indo bem. Mas, assim, o contexto geral fazia sentido, né? Entendi. E uma das coisas que a gente pensou foi nas pessoas que a gente tinha Que estavam ali e ajudaram a construir que ajudaram a tudo. construir. E como que seria essa transição ali? Então foi uma coisa sempre que a gente ficou preocupado ali. Será que essas pessoas vão ser afetadas, não vão ser afetadas? Então a empresa que faria a aquisição era muito importante. Tinha que ser uma empresa que tinha valores parecidos com o nosso e que que poderia realmente investir nessas pessoas e fazer essas pessoas crescerem também, né? E a gente tinha medo também de ter uma demissão em massa e coisas assim, cortar. E no final, assim, houve saídas, houve, mas foram muito pontuais. E nesse processo de aquisição que aconteceu, a empresa continuou basicamente a mesma, com a maioria das pessoas se manteve ali. Quem quis sair, saiu e tudo mais, isso é um processo normal, mas foi muito residual esse processo. Então, pensando assim em pessoas, foi é uma coisa que aconteceu de uma forma muito tranquila. E como cristãos, a gente tem que estar pensando naquelas pessoas que estão do nosso lado, né? Então, voltando para sua pergunta, eu acho que a minha fé e a questão de você ser um cristão, você tem que pensar no que estão no seu entorno. Não adianta você crescer sozinho e se desenvolver sozinho, né? Todo mundo tem que estar compartilhando ali, bem ou mal, né? Cada um dentro da sua capacidade, cada um dentro da sua possibilidade, né? Mas todo mundo crescendo junto ali. Entendi. E, Matheus, aqui acho que encaminhando aí para o último bloco que a gente tem, acho que acho que as minhas perguntas agora no final são bem pontuais. Acho que a primeira que eu gostaria, vou fazer assim em sequência para deixar você mais à vontade, é o que você vê hoje, por mais que igual você falou, né, você se formou em engenharia elétrica, mas o mundo que você acabou entrando era muito novo. O que você vê que um engenheiro pode fazer hoje para se destacar, né, no mercado como ali um estudante ou até mesmo um estagiário? E a segunda é como você enxerga o mercado de energia, a tendência? Você acha que ainda tem muito espaço para crescer? A gente sabe que o Brasil é referência mundial, né, na questão da energia renovável, né? E a gente também aqui, por conta do nosso clima, da topografia e da demografia, que a gente também tem essa grande possibilidade de crescimento. Mas eu queria ouvir de você que trabalha no meio, está no meio, como você enxerga esse mercado daqui para frente. Perfeito. Começando com a sua primeira pergunta sobre engenheiros, um engenheiro pode se destacar. Eu acho que assim, é a resposta clássica que eu ouvia e faz muito sentido para mim, né? Por mais bom engenheiro técnico que você seja, você tem que desenvolver outras habilidades também, que são as soft skills, né? Então, você tem a hard skill e soft skill, e as duas coisas têm que andar juntas, né? Se você também só tiver a soft skill, vamos usar como exemplo a capacidade de comunicação, né? Você é um excelente em comunicação, mas se você não tiver base, Se não souber fazer mais nada, não sabe mais nada, você vai ser vai ser uma coisa superficial ali e uma hora vão descobrir que você é superficial. Então você tem que ter a base ali, né? Então as coisas têm que andar juntas. Agora, se você realmente tem uma base muito sólida
e ao mesmo tempo você tiver, por exemplo, a capacidade de comunicação, você vai se destacar muito, assim, né? E é que eu vejo muito na prática, às vezes a pessoa, assim, ela é muito boa, tecnicamente muito boa, ela sabe ali, só que na hora de vender aquela ideia, ela vai ter alguma dificuldade, né? E os engenheiros, muitos deles têm esse problema, né? O cara é muito bom e tal, só que muitas vezes você está numa reunião ali, você tem que ser conciso, rápido e conseguir vender a sua ideia. Então você tem que ter essa habilidade. Estou falando de comunicação, mas você pode falar também de inteligência emocional também. Mas assim, essas coisas têm que andar juntas ali, né? Então aproveite muito a faculdade, se você ainda está na faculdade, se desenvolva. Eu pessoalmente, eu penso assim, das matérias que eu gostaria de refazer na faculdade, fazer mais aprofundado. É bem pessoal, cada um dentro da sua carreira ali, né? Mas eu teria estudado mais estatística, porque a estatística é a base para muita coisa hoje que... Estatística e programação, você junta essas duas coisas, dá o quê? Inteligência artificial, né? Então, é uma Entendi. coisa que parece, não, mas é muito específico. Não, mas é muito usado hoje, né? A gente caminha para um mundo de cada vez mais dados e tudo mais, então você precisa ter esse ferramental, um ferramental muito bem embasado. E eu vejo pelo meu time, eu sou ainda da geração do uso do Excel, né, que eu gosto, eu me familiarizo com o Excel. Já estou a próxima geração e até meu time já não mexe, claro, uso o Excel, mas o Excel é o básico ali. O pessoal já tem que usar pelo menos uma linguagem de programação. Uhum. Que aí você fala, pô, mas é Python da muito vida, algo. um Python da vida é um básico ali, claro, você pode usar, dependendo da aplicação da pessoa, ela vai usar um Python, vai usar um R, tem gente que se especializa ali no Power BI, que te entrega um pouco mais. Eu sou agnóstico em relação a ferramenta, assim, a qual linguagem ou qual ferramenta você usa, mas o importante é você tem que ter ferramentas adicionais, que hoje é muito mais fácil você ter acesso a essas ferramentas, para você realmente, mas o objetivo da ferramenta é você conseguir tratar um dado e converter aquilo em uma coisa legível para outras pessoas, para um insight, para algo novo ali que você vai poder mostrar para o time, ó, peguei esses dados aqui que ninguém estava vendo e consegui dar um insight. Claro que isso tem a ver com a área onde eu tô, né? Então Sim, sim, não, a mas minha, é importante. mas assim, eu acho que ter um ferramental diferenciado e capacidade de comunicação, por exemplo, são duas coisas que eu vejo como diferencial ali. Agora, falando especificamente do setor de energia, né? Depois, para quem quiser, dar um Google lá sobre os 3Ds do setor elétrico, né? O que é esses 3Ds? Descarbonização, descentralização e digitalização. Tá? São os três, depois só da Google que se lembra. Tenho que pensar para não confundir aqui a ordem, né? Mas a descarbonização está muito associado ao que você acabou de falar sobre o Brasil ser diferenciado em termos de energia renovável. Se você fizer uma matriz em relação a tamanho do país versus nível de energia renovável ou geração renovável que você tem, o Brasil vai se destacar, né? Porque não basta você ter bastante energia renovável, você tem que ser um país relevante. O Brasil é relevante em termos de PIB, né? Então, cruza PIB com geração renovável, o Brasil se destaca. Então, aqui é um país que acaba sendo visto, né, mundialmente, né? Então, em qualquer empresa do mundo que quer pensar em energia renovável, Vai considerar o vai Brasil. considerar o Brasil. O Brasil pode estar num momento mais difícil, mais desafiador, mas ele vai estar sempre ali na matriz de decisão, né? Talvez não seja agora, vai ser amanhã, mas em algum momento isso vai acontecer. Então, a descarbonização é uma coisa que o Brasil, naturalmente, ele se destaca e tem um protagonismo nisso daí. Aí a gente parte para a descentralização, e a descentralização geralmente está associada à questão de que a geração hoje cada vez ela está menor e mais espalhada, né? Que é aquela que é o básico ali que você está vendo todo mundo colocar placa solar nas suas casas, né? E isso gera um desafio gigantesco para a operação do sistema como um todo. Então a gente está vendo isso acontecer, só que essa descentralização geralmente ela está associada à geração, mas está acontecendo também uma descentralização para o lado do consumo, no sentido de que o mercado está cada vez mais aberto. Lembra que eu comentei lá que no começo só grandes indústrias poderiam participar
do Mercado Livre de Energia. Sim, que é o A. Exatamente, mas nem era todo o grupo A. Hoje já é todo o grupo A. Em algum momento no futuro, vai ser na sua casa, você vai poder decidir qual que é o seu fornecedor. É o ano que vem, no próximo? Não, ainda não. Ainda tem uma jornada regulatória para acontecer. Mas em algum momento isso vai acontecer. Então essa descentralização vai acontecer pelo lado da geração e pelo lado do consumo, no sentido de que você vai ter mais players participando desse mercado. Entendi. E quanto mais players, mais oportunidades vão aparecendo. E por último, competitividade, né? Exatamente, maior competição. E aí cai na digitalização, ou seja, você ter a capacidade de tratar esses dados e por isso que eu falei um pouco de ferramentas e tudo mais, porque é um desafio que a gente tem visto pelo lado da digitalização. Não, já fica a dica aí também pro pessoal que está escutando, né? Para estudar, se aprofundar, ter sempre um skill ali a mais que vai ser o diferencial para você, de repente, ali no mercado. Né? Exatamente. É que hoje eu atuo muito numa coisa que tá muito associado à inteligência de mercado, inteligência de dados, análise, estudos. Então, para mim, é uma coisa que é muito latente essa questão de que cada vez mais você tem dados discretizados, ou seja, um volume de dados que você vai ter que tratar e analisar. E você vai usar N ferramentas, que vai ser desde de uma regressão simples, que muitas vezes resolve o problema, né? Lembra lá de estatística, regressão linearzinha básica, pode resolver bastante coisa, Sim. desde que uma ferramental mais robusto ali, que vai envolver alguma técnica estatística mais robusta, que na prática vai descambar numa inteligência artificial da vida. Então, esse é um caminho que o nosso setor está passando, que é dados. Eu vou ter muito dado para tratar, e quem tiver essa expertise para tratar esses dados, e no fim o desafio de monetizar dados, é isso que vai acontecer, e a gente vai conseguir gerar produtos. Então, brevemente, rapidamente, tem muito espaço para crescer ainda no mercado de energia. Muito espaço para empreender, tanto para empreender quanto para construir carreira, né? Exatamente. Então, para você que está escutando aí, fica a dica, você pesquisa. Às vezes o engenheiro, né, que está em formação, não sabe muito para onde seguir. Cara, tem espaço e o Brasil é referência mundial nisso, né, Matheus? Exatamente, é isso aí. E acho que agora, para fechar, cara, eu vou te pedir para você recomendar um livro para nossa geração aí que você que leu ou gostaria de ter lido quando era jovem. E ali, olhando para a câmera, Matheus, depois eu vou pedir que você dê um conselho para a pergunta que eu vou te fazer agora. Se você fosse um jovem hoje, entrando no mercado de trabalho, que conselho você se daria? Perfeito. Tá, então vamos lá. A primeira... Eu já esqueci a sua primeira... Do livro. Livro. Vamos lá, sobre livro. Um livro que eu gostei muito de ter lido e foi muito importante para mim, e é exatamente nessa fase dos 20 e poucos anos. Lembra lá que eu comecei a falar sobre a importância de que foi um momento de consolidação da minha fé. E tem a questão de você entender no seu coração, mas tem a questão racional também. E essa parte racional, o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, foi muito importante para mim. Porque ele dá uma base do que é o básico ali do cristianismo muito importante, para exatamente tirar toda a espuma do que as denominações e religiões X e Y colocam, para tentar ir no básico. Então, para mim, fez muito sentido e me ajudou demais a entender o que é o cristianismo. Então, eu recomendo o C.S. Lewis como um todo, né? Toda a literatura do C.S. Lewis, falo do cristianismo puro e simples, mas você tem toda a literatura, inclusive o Crônicas de Nárnia. Você fala, é um livro infanto-juvenil? É um livro infanto-juvenil, mas eu li mais velho, e quando você lê mais velho faz muito sentido também, porque tudo ali tem uma analogia ali, né? Tem uma alegoria ali. Então faz muito sentido você, depois de mais velho, ler também, e como cristão você lê, você vai entender. E aí eu falei de C.S. Lewis e do cristianismo puro e simples, mas você pode buscar outros livros que te ajudem no ramo de apologética. Acho que a apologética é uma coisa super importante para você tentar, para você exatamente poder defender a sua fé, entender racionalmente o que você crê e como você crê, para você poder, num debate, numa boa, numa conversa, quando alguém vier a perguntar a razão da sua fé, né, você poder defender isso de uma forma tranquila e dentro de uma linguagem que faça sentido para a sua geração, né? Então talvez o cristianismo puro e simples nem seja o que faça mais sentido para a sua geração, mas procure, estude um pouco mais sobre isso, tanto para você poder entender a sua fé, quanto você poder explicar a sua fé para uma pessoa que te pergunte, né? Então, com relação ao livro, eu fico com essa recomendação. E a outra pergunta era... Se você fosse um jovem no dia de hoje, que conselho você se daria entrando no mercado de trabalho ou entrando na faculdade, prestes a enfrentar os desafios que hoje você sabe por experiência, né? Exatamente. Acho que vou dar duas reflexões, uma mais geral e uma mais bíblica, vamos dizer assim. Mas elas conversam, né? Primeiro, lembre que sua carreira
ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, né? Ela não vai ser medida em anos, ela vai ser medida em décadas, né? Então você vai ficar pelo menos 4, 5 décadas trabalhando. Então você tem que pensar bastante no longo prazo. E não que eu vou planejar como que eu vou estar daqui a 5 anos, 8 anos, 10 anos. Não é isso. Mas é saber que assim, o pouco que você está construindo aqui agora parece pouco, mas quando você vai acumulando isso em décadas, vai fazer muita diferença, né? E tirar a ansiedade de que você precisa, em 2 anos, já fazer sucesso e as coisas darem certo. Fuja do Instagram, que vende essas coisas. Fuja do LinkedIn também. E aí eu vou aproveitar e confessar uma fraqueza minha. Eu tenho muita dificuldade de seguir o LinkedIn, porque no LinkedIn todo mundo parece que está com uma carreira mais legal que a sua, tá? Então, e eu posso me considerar uma pessoa que construiu uma carreira, tive sucesso, e aí eu abro o LinkedIn e parece que todo mundo tá fazendo uma coisa mais legal do que eu no seu trabalho. Então, claro, tô brincando, fuja do LinkedIn, não, por favor, LinkedIn patrocina aqui e tal. Mas o que eu quero dizer é, toma cuidado com o que você tá vendo nas redes sociais, porque lá só está sendo mostrada as vitórias, ninguém mostra as derrotas, né? Isso aí. Então, lembre disso. E aí, a outra dica é, leia e releia a parábola dos talentos, né? É uma parábola que mexe bastante comigo, porque ela tem várias nuances e várias camadas em que você pode analisar. Mas a que eu queria chamar a atenção ali da parábola dos talentos é duas coisas que eu queria destacar. A primeira é chamar a atenção de que na parábola dos talentos o Senhor dá quantidades de talentos diferentes em função da capacidade. Mas assim, a gente não sabe exatamente por que um recebeu mais do que o outro. E aí lembra lá que eu falei na faculdade que você via pessoas melhores do que eu, ou piores, melhores e piores. No trabalho eu vi pessoas melhores, e melhores e piores e tal. E você não sabe exatamente por que um teve mais capacidade que o outro, mas o que importa é qual foi o talento que você recebeu e o que você vai fazer com esse talento, né? E como que você vai multiplicar. Então é lembrar que sim, você vai ter pessoas do seu lado melhores e piores do que você, mas o ponto é o que você vai fazer com aquilo que te foi dado. Tá? Então é isso que eu queria deixar como mensagem para você. Bom, Matheus, muito obrigado por ter topado participar aqui dessa conversa, trazer seu testemunho. Oro para que, cara, sirva de inspiração para pessoas, para a nova geração aí que está entrando nesse mercado de trabalho, que não tem uma referência muito clara, às vezes lida com alguma dificuldade. E eu peço para você também, se inscreve no nosso canal. Ó, sempre quis falar isso, ó. Deixa o seu like, ativa o sininho, tá bom? Vai ajudar a gente. Comenta o que você gostou, o que fez sentido para você ou o que não fez sentido para você. A gente quer te ouvir para continuar trazendo histórias assim, testemunhos verdadeiros como o do Matheus. Ninguém aqui tá tentando te vender um curso, ninguém aqui quer te ensinar a ser milionário, já tem muita gente fazendo isso na internet. A gente está aqui para trazer um testemunho real e vivo de como a fé pode impactar uma carreira e o seu trabalho.